A gente vai conversar com o Thiago Gomes, direto da capital do estado. Ele acabou de sair da TV, não dá tempo nem ele tomar um gole d'água. Dá porque ele tá com a garrafinha do lado sempre, né, Thiago? Bom dia, querido. Bom dia, tá aqui a garrafinha separada. Você tá numa jornada, olha, vai precisar realmente aí de muito suprimento, de muita vitamina, porque não vai ser fácil até outubro. Thiago, o primeiro questionamento que eu quero saber de você, eu fico aqui falando ao vivo no programa e vendo você na TV, querendo te acompanhar, mas não dá pra estar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? De vez em quando a gente faz isso, eu fico um ouvido te ouvindo e o outro aqui atento às informações. Mas a grande notícia, né, a notícia que repercutiu durante o final de semana foi sobre essa questão levantada pelo ex-prefeito lá de Marechal Deodoro, Cristiano Matheus, nosso colega jornalista, afirmando que talvez o Iali Fernandes não poderia continuar como candidato na chapa de Renan Filho, como vice-governador, porque ele não cumpriu o prazo de desincompatibilização. Essa informação realmente procede, ou assim como a vice-prefeita de Arapiraca, Ruth Nezinho, candidata a deputada federal, não precisou se afastar do cargo? O que é que a justiça diz, Thiago? Olha, Vilceia, eu vi essa informação, na verdade todo mundo viu, porque ele publicou nas redes sociais, né? O Cristiano Matheus é um filiado ao MDB, e até todo mundo ficou estranhando, né, chamando de fogo amigo, essa publicação dele feita nas redes sociais, dando conta, levantando essa hipótese de que o Iali Fernandes, né, que foi secretário de articulação política aí de Arapiraca, do prefeito Luciano Barbosa, não teria condições de participar, estaria impedido oficialmente pela Justiça Eleitoral pelo fato de não ter se afastado do cargo em tempo hábil, um tempo no prazo da Justiça Eleitoral, tá? Olha, eu não vou entrar no mérito, porque isso quem vai analisar, se é que vai analisar mesmo, é a própria Justiça Eleitoral. E se também se for objeto de impugnação, porque vai abrir agora o processo, já que os registros das candidaturas, eles foram apresentados à Justiça Eleitoral, a partir de agora abre-se também um prazo para impugnação das candidaturas. Então, esse prazo aí ele é dado pela Justiça Eleitoral, e qualquer pessoa pode chegar lá e fazer uma notícia, apresentar algum argumento, algum documento que possa levar ao indício de que aquela pessoa não pode concorrer por alguns outros motivos. Geralmente, gira em torno da questão da lei de elegibilidade, né? Aquela lei da ficha limpa, né? E teve algumas alterações, mas ela permanece ainda. Inclusive, uma lista do Tribunal de Contas da União já foi entregue para a Justiça Eleitoral de gestores de todo o país que poderiam ser barrados na lei da ficha limpa, justamente porque teve as contas bloqueadas, foram condenados em segunda instância, vários fatores ali. Agora, essa questão do prazo de desincompatibilização também pode ser um objeto de impugnação da candidatura. Isso vai depender se alguém, ou o próprio Cristiano Matheus, ou alguém aí da sociedade mesmo, entrar na Justiça Eleitoral e apresentar esse argumento de que ele não pode ser candidato justamente por causa desse prazo que não foi cumprido. E ele apresenta ali uns documentos que ele recebeu dinheiro, possivelmente depois do prazo da desincompatibilização. Enfim, são argumentos que são apresentados, ninguém se falou nada até agora, oficialmente o MDB não se pronunciou sobre o assunto, nenhum advogado também do partido se pronunciou, o próprio Iali também não foi às redes sociais. Ele é uma pessoa muito discreta, né? Ele não fala muito nas redes sociais, então ele até agora não falou, apenas postou no final de semana que tem aceitado o convite, né, de Renan Filho de ser o seu vice, mas, enfim, sabe o que eu digo, Vilcé, respondendo sua pergunta, que a gente não tem como essa resposta agora, a gente tem que esperar para saber se alguém vai entrar com esse apelo na Justiça Eleitoral para a impugnação da candidatura dele, por esse motivo, e aí vai haver uma investigação, ele vai ter que apresentar os documentos, e aí a Justiça Eleitoral vai analisar com base nas regras que são estabelecidas do calendário eleitoral, tá? Então eu não tenho como dizer isso apenas pelo fato de que o Cristiano Matheus comentou sobre isso nas redes sociais. É aguardar, não é, Thiago? Ô, Thiago, outro fato interessante realmente foi a estratégia do JHC, né? Dialogou com Lula, dialogou com a ala bolsonarista, né? E chegando em Maceió, não é? Foi, ele estava em Brasília, de fato, ele estava em Brasília com algumas negociações aí,
conversando com os personagens. Eu vi até uma matéria nacional publicada no site Metrópolis, que está ali naquele centro do poder, né? Então, algumas informações, de fato, eles conseguem ter de forma prioritária, em detrimento da gente, já que aqui a gente não consegue muito avançar, porque os personagens não falam bem, mas o site Metrópolis falou que antes de JHC chegar nas redes sociais e divulgar que seria candidato ao governo, ele fez-se saber a Lula que a decisão dele era aquela, né? Então, ele já tinha tido uma reunião na última segunda-feira, pelo menos foi o que foi dito pelo jornalista Lauro Jardim, né, do Globo, e essa reunião ele teria dito ao Lula a intenção de disputar o Senado. Mas aí, ao longo da semana, teve todas essas conversas, né? Enfim, JHC, quando desembarcou em Alagoas ontem, e foi recepcionado ali pelos seus apoiadores, inclusive pelo deputado Arthur Lira, candidato ao Senado, pela sua esposa Marina Cândida, pela sua mãe, doutora Eudócia, ele comentou sobre isso, falando que é muita pirotecnia, que as pessoas fazem sensacionalismo político, e que o que está posto é isso, é o futuro de Alagoas, e que ele é candidato ao governo. Então ele não disse se de fato esteve com Lula, se de fato tem intenção de disputar o Senado, ele não confirmou nem negou, apenas disse que chamou de sensacionalismo político e que o que está posto é isso, que ele é candidato ao governo e bola para frente. Né? Quase o Rogério não conseguia nem entrevistar ele quando ele estava falando sobre esse assunto aí. Então, são questões que as coisas, que nem sempre a gente tem essa resposta, sabe, Lucéia? A gente não sabe se ele realmente se reuniu com o Lula, não sabe se ele fez se conhecer realmente ao Lula que a intenção dele era disputar o governo. Então, são coisas que se dizem nos bastidores, e oficialmente o candidato não fala, e fica aquelas especulações. O fato é que ele é candidato ao governo, a vice dele é a Célia Rocha, o Renan Filho é candidato ao governo, o vice dele é o Iale, a Lenilda Luna é candidata, né? E também o Márcio Jambo, que é do Democrata. Nós temos 4 candidatos ao governo, 7 candidatos ao Senado, e agora é campanha. Começou ontem, todo mundo já pode pedir voto na rua, nas redes sociais, e depois, no final do mês, começa o guia eleitoral no rádio e na televisão. Tiago, agora falando ainda sobre essa questão, Renan Filho tendo como seu vice o Iale Fernandes, JHC, a Célia Rocha. Quem foi mais surpresa para você? A Célia Rocha como vice do JHC ou o Iale Fernandes como vice do JHC, do Renan Filho? O Iale. O Iale, de fato, foi a grande novidade. O nome dele já vinha sido especulado, tá? Não tão, assim, em relação a ele estar como um possível candidato a vice, a compor essa chapa, de fato, não foi uma surpresa nesse sentido. A surpresa foi a escolha mesmo, ter escolhido alguém de Arapiraca e a indicação feita pelo Luciano Barbosa, né? Pelo menos é o que foi expressado aí pelo próprio Renan Filho na agenda que ele teve lá em Atalaia. Ele dizendo que recebeu esse convite, ou recebeu esse apoio do Luciano Barbosa, e esse apoio também convergiu para a indicação do Iale, que é uma pessoa que é o braço direito, né? Sempre foi uma pessoa muito próxima do Luciano Barbosa. O Iale só tem um nome hoje muito claro assim, graças mesmo a esse apoio que foi dado por Luciano Barbosa, e também por Célia Rocha, porque ele foi vice de Célia Rocha lá atrás. Né? Então, de fato, a questão política do Iale foi construída em torno, girando, né, orbitando em torno de Célia Rocha e de Luciano Barbosa. Os três, né, sempre estiveram muito próximos uns dos outros, são amigos. Não sei se agora vai continuar sendo amigo, né? Não sei, porque vão estar em campos opostos, né? Em campos opostos. Mas, assim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Eu não sei se vocês iriam me provocar. Thiago, desculpa, vá. Eu não sei se vocês iriam me provocar, mas tem um fato aí, que também estão se comentando nos bastidores, é que essa indicação, possível indicação de Luciano Barbosa, do Iale, para ser o vice do Renan Filho, vai provocar uma debandada de pessoas que são que estão aí indicadas, no bolso da prefeitura, né? Indicadas pela prefeitura de Maceió, na Secretaria de Assistência Social. A gente está de olho no Diário Oficial para saber se, de fato, essas exonerações previstas, ou comentadas, ou especuladas, vão acontecer, tá? Então, se isso realmente acontecer, de fato, há um isolamento mesmo. O JHC está querendo tirar a figura de Luciano Barbosa de dentro da prefeitura e do apoio mesmo, claro, da sua candidatura. Não sabe-se como é que vai ficar a situação do Lucas Barbosa, né? O Lucas, ele é do PSDB, é candidato do partido, nas redes sociais se pronunciou como JHC, o seu candidato ao governo, ele se pronunciou, colocou uma foto lá, e da Célia Rocha, mas isso talvez não seja tão importante como o apoio dado explícito de Luciano Barbosa, que era isso que o JHC queria.
Ô, Tiago, a gente fez esse comentário no bloco anterior, não é? Porque você hoje entrou um pouquinho mais tarde aqui na TV, obviamente trabalhou o dia todo ontem, desde sábado, na realidade. E a gente trouxe essa informação sobre justamente o que o JHC iria romper. Agora, é tão confuso e, ao mesmo tempo, a gente vê que a política mudou muito, porque se o JHC rompe realmente com o Luciano, porque, como você disse, esperava esse apoio dele, mas Célia Rocha pede voto para os filhos do Luciano, né? Célia Rocha falou na entrevista, agora há pouco, na TV Gazeta, que a gente viu, entrevista gravada ontem, que o Estado, né, há muitos anos não vem sendo governado de forma correta, ou seja, uma crítica a Renan Filho. É uma loucura, porque é como se tivesse, né, com os pés nos dois palanques. Isso é ruim para o eleitor, não é? Porque como decidir o voto se aquele candidato, aquela candidata que você acredita está no palanque e pede voto para outro? É muito complicado. Agora, uma situação que você trouxe, que eu vi agora há pouco na TV, Tiago, é a preocupação da filha da Célia Rocha, né? A Mariana Rocha, dizendo o quanto ela se preocupa com esse retorno da mãe dela. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Tiago. A gente observou as redes sociais aí do entorno da Célia Rocha, saber se ela tinha se pronunciado de algum jeito. A gente encontrou aí esse depoimento da Mariana Rocha, né, que é uma médica também aí de Arapiraca, e ela comentando que estava tranquila em relação à vida da mãe, que estava um pouco ausente da política. Claro que ela tinha essas amizades, ia fazer a campanha esse ano, mas ela ia estar dentro, né, dentro mesmo realmente do ambiente político e da política partidária. E aí ela se filiou ao PSDB, se tornou apta a estar na disputa, se aproximou do JHC, e a Mariana chegou ali nas redes sociais para dizer que está preocupada, está aflita, e saber que o retorno da mãe dói para ela. Essa é uma palavra muito forte, né? Se dizer que esse retorno dói, porque ela percebe exatamente quem são essas pessoas que estão na política, são pessoas que nem sempre gostam de pessoas que têm um coração bom, e assim ela classifica a mãe dela, né? Que tem um coração bom, uma pessoa que sempre fez o bem para a sociedade, mas ela não queria ver a mãe sendo engolida por essas pessoas que nem sempre têm esse mesmo pensamento que o da mãe. Então, por isso ela tem preocupação. E uma frase que me chamou a atenção nessa publicação da Mariana Rocha, ela disse assim: fico aflita, receosa de vê-la no meio desses políticos profissionais que por vezes só sugam dos outros. Isso me chamou a atenção porque é notório, né, que a prefeita Célia Rocha teve o seu momento esplêndido, né, o seu momento de auge na política agrestina, segunda mais votada como deputada federal, 124 mil votos, e esse brilho dela realmente foi sugado por, como disse Mariana Rocha, por políticos profissionais. Na última eleição, ela não teve nem 10 mil votos aqui. Então, eu acho que é válido e verdadeiro essa preocupação da Mariana Rocha, porque quem conhece a Célia sabe do coração, da bondade, né, daquela pessoa que gosta de gente, que olha no olho e muitas vezes é tragada, como a Mariana Rocha disse, por esses políticos profissionais. Então dá a entender, viu, Céia, que apesar dela estar um palanque apoiando, por exemplo, pessoas que estão em outro palanque, mas provavelmente a maneira como ela se expressou também ontem, a Célia, no aeroporto, de fato ela está um pouco se distanciando mesmo dessa figura do governista, né? Ela, na verdade não estava presente, mas ela de fato faz esse distanciamento, até para fazer esse alinhamento político com a ideia de novo, da novidade, da mudança que está sendo proposta pela coligação do entorno de João Henrique Caldas, né, do JHC. Tiago, a gente agradece a sua participação. Ufa, vai ter uma folgazinha, Tiago, ou você já vai pro Gazeta Web? Direto. Vou só tomar um cafezinho aqui, pequenininho, e já vou começar a trabalhar já nas notícias do Gazeta Web. Só vai folgar dia 5 de outubro, não é isso? Isso, espero que eu tenha umas férias aí acumuladas para colocar em prática. Recompensa, tem que ter uma recompensa. Obrigada, querido. Amanhã estaremos novamente com você aqui, se Deus permitir, trazendo essas nuances da política alagoana. Até amanhã. Até amanhã para vocês. Vamos então seguindo o Gazeta